Vitor Roque faz a trinca e o Palmeiras vence o Internacional, goleia, né? Por 4-1. Já em solo carioca, no Rio de Janeiro, em solo fluminense. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Fluminense e Corinthians fizeram, acho que, um dos piores jogos do campeonato. Corinthians venceu, 1-0, mas foi difícil pra assistir. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Mais uma vez estamos por aqui. Gente do céu, que jogo. Vamos começar a falar do jogo do Corinthians, né? Depois a gente fala do jogo do Palmeiras. Sábado à noite, 9 da noite, horário de balada. Se bem que hoje em dia as baladas começam mais tarde, né? Antigamente o pessoal 9 da noite já tava na pista já, pra virar a noite, sábado pro domingo. Olha, quem saiu de casa, foi fazer outra coisa, ou não assistiu o jogo por qualquer outro motivo, não perdeu nada. Que jogo horroroso entre Fluminense e Corinthians. Que jogo feio. Jesus amado. O Corinthians venceu por 1-0, o gol do Mateuzinho, mas assim, um jogo onde as duas equipes não criou praticamente... Mas vamos lá, pra ser generoso. Teve uma chance do Fluminense que o Cano perdeu cara a cara com o Gus Souza. O Ganso dá a bola pra ele no alto, ele de cabeça, cabeceia. De cabeça ele vai cabecear, né, o idiota? De cabeça ele manda na mão do Hugo Souza. Comecei bem o vídeo, mas vamos lá. Ele joga na mão do Hugo Souza praticamente. Cara a cara com o Hugo Souza ali, ele perde o gol. E depois no lançamento dele, um passe dele pro Lima. O Lima bate pro gol, o Hugo Souza faz uma defesa em 2 tempos. E só. O Fluminense não fez mais nada assim que preste no jogo. Assim. Você fala assim, nossa, quantas, sabe, as possibilidades, assim, chances claríssimas de gol, não teve. Né? Chance claríssima, claríssima, assim. O Corinthians, meu Deus do céu, achou um gol com o Mateuzinho. Foi cobrar uma falta de longe, mandou pra área. Sabe aquela bola besta, aquela bola boba, que o cara manda pra área sem pretensão nenhuma? Foi o gol do Mateuzinho. Foi basicamente o que aconteceu. O Corinthians ontem jogou muito mal. Lembrando que o Garro ontem ia pro jogo, sentiu no aquecimento, né? O Garro, jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, sentiu no aquecimento, ainda não se sabe o que é e tal, até a hora que eu tô gravando esse vídeo, né? 10 horas da manhã desse domingo. Ele até agora a gente não tem nenhuma informação, mas ele se sentiu no aquecimento, não foi pro jogo, foi o Vitinho no lugar dele. Cara, o time do Corinthians não jogou nada ontem. Nada. Assim, é até difícil você fazer uma análise quando você pega um jogo onde não teve nada de produção ofensiva, nem de um lado nem de outro. É um jogo muito difícil de assistir, um jogo muito... Eu fiquei pensando no pessoal que narrou o jogo ontem, né, nas rádios e tal. Eu tava ouvindo o jogo ontem na Energia 97. Cara, o pessoal lá com um esforço danado pra manter a transmissão no gás ali, porque o jogo não ajudou. O jogo não ajudou. O Corinthians agora pensa no Sport Recife no próximo domingo, lá em Recife. Ver se não ganhar do Sport também, meu Deus do céu. E depois, e o Fluminense no meio de semana tem um compromisso antes pela Copa Sul-Americana para depois pensar no Campeonato Brasileiro, né? Mas o jogo foi muito complicado de ver, assim, sincero, honestamente, muito complicado de ver. O Corinthians com muita dificuldade para criar, com muita dificuldade para triangular algumas jogadas. Até tentava ali uma tabela e tal, mas a bola mal chegava. Enfim, você vê que a ausência do Garro no meio campo do Corinthians é um negócio assustador, né? Assustador. O time do Corinthians teve muita dificuldade ontem. Foi importante pelos 3 pontos. A vitória veio. Para o Corinthians foi importante. Mas produção zero. Né? E o Fluminense, que tá ali próximo de brigar pelo G6 do Brasileirão, o Fluminense está pensando na Sul-Americana, né? Tá pensando na Sul-Americana. Tem jogo importante terça-feira contra o Lanús da Argentina. Então também pode ter havido ali aquela coisa do tipo assim, gente, vamos jogar, mas o foco é terça-feira. O objetivo é terça-feira. Né? Não que os caras fizeram isso de propósito, não é isso. Mas o jogo que interessa pro Fluminense é a Copa Sul-Americana. Eu nem acho que deveria ser isso. Eu acho que o Fluminense deveria tentar a classificação via brasileiro. Até porque está numa semifinal de Copa do Brasil também. Mas o Fluminense claramente está
se poupando ali para a Copa Sul-Americana, né? Então, e tá tudo certo também, tá, gente? Não é nada de errado nisso. Nada de errado nisso. É isso. Fluminense e Corinthians, Fluminense 0, Corinthians 1 no Maracanã. Quem foi ao Maracanã ontem pagou ingresso para assistir aquela pelada, meu Deus do céu. Agora vamos falar de Palmeiras e Inter. Vamos falar de Palmeiras e Inter, Inter e Palmeiras. Foi um amasso, né, do Palmeiras. Primeiro tempo do Palmeiras de almanaque. Primeiro tempo do Palmeiras de... parecendo adulto contra criança. Né? Palmeiras vence o Inter por 4-0, com o Vitor Roque fazendo 3 gols. E aí, você pega o primeiro gol, o Felipe Anderson, que ele jogou ontem, amigo. Felipe Anderson dá o passe pro gol do Vitor Roque, o primeiro, com 3 minutos e 50 segundos ali, 4 minutos de jogo. Depois, ali já próximo dos 30 minutos, sai o segundo gol. E aí eu preciso falar. O Palmeiras ele faz o primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Palmeiras até chega quando tem a possibilidade, mas o Inter começa a sair um pouco mais. Normal, pô, vamos tentar empatar o jogo. E aí com 28, 27 minutos, não vou lembrar exatamente aqui a minutagem, sai um contra-ataque. Eu até estava assistindo o jogo na hora aqui, estava ouvindo o jogo na hora, eu ainda comentei, eu falei, cara, isso é contra-ataque de manual. Isso é aula de contra-ataque. O Flaco Lopes recebe a bola, ele vai levando com a asa aberta ali, no corpo ele protege a bola, no corpo ele vai protegendo, vai levando. O Thiago Maia tenta segurar ele pela camisa, não consegue, não acha o Flaco Lopes, e é o Flaco Lopes, hein, que dá um passe pro Facundo, e o Facundo acha o Vitor Roque, meio que faz e me abraça, sacou? Ele vai lá e faz o segundo gol. Aula de contra-ataque. Aula. Foi um contra-ataque assim que há muito tempo eu não via. Sincero, honestamente. Eu falo negócio de ver, não ver. Eu sou cego, né? Agora que eu reparei. Mas enfim. Só olha pra minha cara também. Mas enfim. Ai, Jesus amado. Mas enfim. Sai o segundo gol. Logo depois tem o terceiro gol, né? Tem uma bomba acho que foi do Felipe Anderson pro gol, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. O goleiro espalma, o Rocher solta a bola. Nem espalma, ele solta a bola praticamente no pé do Lucas Evangelista, que faz o terceiro gol. Teve ali um princípio de impedimento, tudo, mas foi descartado, o gol foi validado e tal. E no final do jogo, no final do primeiro tempo, ainda teve tempo, numa falta bem ensaiada, levantamento para a área, o Vitor Roque escora para dentro do gol, 4-0. Ou seja, o Palmeiras fez o resultado no primeiro tempo. Fora os ameaços. O Vitor Roque fez a trinca, 3 gols do cara, hat-trick. E aí no segundo tempo, amigo, o Palmeiras tinha bola, o Inter acho que percebeu, o Roger Machado acho que percebeu assim, se eu for pra cima, se eu mandar meu time pra cima, nós vamos tomar 8. Então fechou ali, o time do Inter ficou ali no campo de defesa, achou um gol ali numa bola recuperada pelo Carboneiro, num contra-ataque, fez o 4-1, né, diminuiu para 4-1, e só. Palmeiras no segundo tempo controlou o jogo, evidentemente que ia diminuir o ritmo, 4-0 no placar, o Palmeiras tem jogo importante agora contra o River Plate na próxima quarta-feira, lá no Monumental de Núñez, né, na Argentina, em Buenos Aires. Então não tinha necessidade do Palmeiras ir para a dividida como se fosse como se tivesse 0-0, porque tem jogo importante quarta-feira, com resultado na mão, para quem se esforçar demais, né? Controlou o jogo, mesmo quando tomou o primeiro gol, em nenhum momento o Inter foi perigoso para o Palmeiras, ameaçou o Palmeiras, em nenhum momento. A defesa do Inter ontem foi um convite a bel prazer, amigo. Um convite a bel prazer. A defesa do Inter ontem podia entrar à vontade, tomar um café na área do Inter, almoçar, jantar, fazer o que quisesse lá, e o Palmeiras foi lá e fez. Né? Muitos times, às vezes o time dá oportunidade para o outro time entrar e às vezes o time não aproveita. Né? Ontem o Palmeiras aproveitou e fez isso aí. 4-1, Palmeiras agora, como eu disse, pensa no River Plate. E depois tem o Fortaleza no outro sábado, no próximo sábado, lá no Allianz Parque. Já o Internacional tem o Grenal. Rapaz, imagina esse Grenal, cara. O Grêmio mal no campeonato. Inclusive perdeu ontem pro Mirassol. O Inter mal no campeonato. E assim, será se o Roger vai continuar? Eu até falei ontem no intervalo conversando com
o pessoal aqui, eu até falei, olha, isso é resultado para derrubar treinador, tá? Isso é resultado para cair treinador. Até o presente momento eu não soube de demissão de Roger Machado no Inter. Por volta de 10 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo, eu não soube. Mas, vamos acompanhar aí nesse de semana, né? Que deve ser conturbado por lá. Deve ser conturbado. E no final de semana que vem tem um Grenal, só isso. Nessa situação aí. Tem um Grenal, mais nada tá precisando. Né? Você imagina como vai ser esse Grenal. Bom, like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostou do conteúdo, eu já pedi o like, né? Então deixa o like aí, eu vou pedir de novo, por que não? Mas enfim, até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Valeu, abraço!